acordo com o último censo SUAS do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de setembro de 2012 até março de 2020, houve um aumento de 140% na população em situação de rua. E a situação ainda vem se agravando por conta da Covid-19. Outra informação é que o perfil das pessoas em situação de rua mudou. Esse novo perfil, fruto da crise sanitária que o mundo vive há 2 anos, é de recém-desempregados que estão lutando pela sobrevivência. Para se ter uma ideia, segundo um levantamento divulgado pela Prefeitura de São Paulo, mais de 30 mil pessoas vivem hoje nas ruas da cidade. Na pandemia, esse número aumentou cerca de 30% e destes, mais de 42% estão desempregados. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre essa triste situação, sobre os direitos de quem não tem um teto para morar e o que o poder público tem feito para mudar esse cenário. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com a juíza federal Luciana Ortiz Zanoni, que faz parte do grupo de trabalho da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, do Conselho Nacional de Justiça. E também com o defensor público Ronan Figueiredo, que é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. E, no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça criou a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. O objetivo é garantir a dignidade dessa população. Vamos assistir um vídeo sobre o assunto? Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta: quase 222 mil pessoas viviam nas ruas brasileiras e, com a crise social e econômica, a tendência é de crescimento, segundo os especialistas. Entre as pessoas sem moradia estão desempregados e trabalhadores informais, como guardadores de carros e vendedores ambulantes. Para garantir o acesso dessa população ao judiciário, o Conselho Nacional de Justiça decidiu criar a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Essa população deve ter acesso ao Poder Judiciário independentemente da roupa, das condições de higiene ou da falta de documentos, como o comprovante de residência. As crianças e adolescentes não precisam estar acompanhadas do responsável para serem atendidas. Os locais devem ter um guarda-volume e uma área para os animais de estimação. Os tribunais devem assegurar o acesso à identificação civil básica e ao alistamento eleitoral. Também devem monitorar o andamento e a solução das ações judiciais. O atendimento não depende de agendamento prévio. No caso da mulher, o atendimento deve garantir o livre exercício da maternidade e amamentação, além da atenção à criança que esteja sob os seus cuidados. Nos locais em que haja atendimento da Defensoria Pública, a pessoa em situação de rua deverá ser informada do direito de assistência jurídica integral e gratuita. Para elaborar a política nacional, o CNJ contou com a ajuda de vários representantes do Judiciário e da sociedade civil. A política tem 40 artigos, é fruto das ações do Observatório Nacional de Direitos Humanos do CNJ, contou com a forte atuação da Comissão Permanente de Democratização do Acesso à Justiça do CNJ e também com a participação da sociedade civil, movimentos de população em situação de rua, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e de todos aqueles que trabalham no sistema de justiça com essa pauta. Doutora Luciana, fala um pouquinho mais para a gente aí sobre essa política. Ela visa garantir na prática o que a Constituição fala sobre a igualdade de direitos? É um prazer enorme estar aqui. Realmente, com a pandemia, houve um acirramento da pobreza, também se intensificaram as barreiras de acesso à justiça para essa população em situação de rua, que é uma população bastante invisibilizada. Nesse cenário que o Conselho Nacional de Justiça constituiu um grupo de trabalho para propor uma resolução de política nacional de atenção a pessoas em situação de rua. Essa política ela foi construída de uma forma bastante empática, ouvindo os movimentos sociais, as instituições de direitos humanos, e, portanto, ela veio contemplando
toda essa complexidade da rua e a sua intersecção com o acesso à justiça. É muito importante a gente trazer que essa política ela procurou abranger aspectos desde acesso aos prédios do judiciário, porque parece exagero nós termos uma previsão de que não podemos ter barreiras para adentrar os nossos prédios da justiça, não podemos barrar por conta de vestimenta, higiene pessoal, ausência de documentação civil, né? Ou até mesmo de comprovante de residência para o exercício do acesso à justiça, mas o fato é que as burocracias que são criadas no dia a dia de todo o setor público, e aqui falando especificamente do judiciário, acabam por imprimir esse tipo de barreiras. Então, a resolução ela vem chamar a atenção para a necessidade de que nós possamos ter esse acolhimento, esse atendimento humanizado dessa população, desde a guarda dos seus pertences, né, que é uma barreira bastante forte, porque se a pessoa não tem aonde colocar os últimos pertences, né, que ainda restaram quando ela ficou desabrigada, ela acaba por não exercer a cidadania. E até mesmo, olha só, e isso foi muito forte durante o processo de formulação, um local para ela poder deixar os seus animais, às vezes, normalmente um cachorro ou um animal de estimação, que para ela tem um valor sentimental extremamente forte. Então, é esse atendimento humanizado. Mas a resolução, ela traz de uma forma muito intensa a necessidade de formação de redes interinstitucionais com os órgãos de expedição de documentação, assim como órgãos que garantem serviços administrativos, para que sejam superadas as dificuldades de forma conjunta. Além disso, muitas vezes, alguma pendência que a pessoa tem, às vezes judicial ou com algum de órgãos de cidadania, acabam impedindo que ela faça a gestão da vida dela ou ela supere essas dificuldades. Doutor Ronan, a gente sabe que eles são sujeitos de direito como todos nós, mas que na prática nem sempre esses direitos são respeitados. Quais são aí as principais violações que acontecem? Olá, Flávia. Primeiramente agradeço o convite, cumprimento também a doutora Luciana e agradeço esse convite por esse diálogo tão importante, tão fundamental da gente dialogar e conhecer um pouco mais sobre essa realidade, conhecer um pouco mais sobre o que o sistema de justiça tem feito, né? Judiciário, Defensoria Pública mais especificamente. Bom, a gente está falando, como a Luciana mencionou, de pessoas em situação de extrema pobreza, né? Pessoas que vivem num grau de vulnerabilidade social, econômica, política, organizacional extrema. E os direitos mais básicos que a gente imaginar que uma pessoa pode ter, que a maioria das pessoas sequer teria um problema com isso, como a documentação em dia, uma certidão de nascimento, um acesso ao seu registro civil de forma rápida, adequada, até problemas que dizem respeito à sobrevivência dessa pessoa, né? Problemas com insegurança alimentar, problemas com aspectos básicos da sua saúde, né? Porque e o direito fundamental e humano à moradia adequada. A gente passa por tudo isso, mas todas essas situações de vulnerabilidade, todas essas situações de extrema pobreza, e um ponto em comum dessas pessoas é o problema da moradia adequada, né? A falta de acesso a esse direito fundamental. E na pandemia, doutor Ronan, a gente sabe que a coisa se agravou, a gente mostrou aqui os números. Houve um incremento de políticas públicas aí para tentar minimizar essa situação? Flávia, o incremento de políticas públicas são vários pontos que a gente pode abordar, né? Eu acho que um exemplo que a gente começou conversando aqui foi a Resolução 425, que é uma das novidades mais bem-vindas no sistema de justiça nos últimos tempos,
que é uma política do Poder Judiciário de abrangência nacional que chama a atenção dos órgãos do Poder Judiciário em todos os estados, né, da federação, de que há uma população em situação de extrema pobreza que não estava tendo acesso, que não está tendo acesso ao serviço fundamental do Poder Judiciário. Se a gente pensar, por exemplo, que a população em situação de rua ainda não está incluída formalmente no censo o censo na política pública do IBGE, a gente está falando de uma população invisibilizada, como o doutor Luciano já falou, e você também mencionou, que para a gente construir políticas públicas realmente efetivas, que atendam essas pessoas, a gente tem que começar sabendo quantas elas são, a gente não está falando também de um grupo homogêneo. Lá em 2009, quando foi instaurada a política nacional, a própria redação da política já trazia de forma exemplificativa as diversas situações que levam uma pessoa em situação de rua. E o Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, divulgou em janeiro de 2022 que a decisão do Supremo Tribunal Federal de estender o prazo de um decreto que suspende despejos e desocupações da pandemia impediu 20 mil pessoas de serem despejadas. Vamos ver agora uma pergunta enviada à nossa produção sobre esse entendimento da Suprema Corte. Qual a importância da decisão do STF em estender a proibição de despejos? A decisão do STF, né, na DPF 828, foi uma grande garantia de amenizar a situação já grave do aumento das pessoas em situação de rua. Segundo dados do Despejo Zero, que é a campanha que conduz e tenta organizar a sociedade civil em torno dessa temática, mais de 132 mil famílias no Brasil inteiro estão garantiram a sua permanência, pelo menos nesse período de pandemia. Porque a gente está falando do momento, né, Flávia, que as orientações eram: fique em casa, lave as mãos, e como a gente vai pedir isso para pessoas em situação de rua? Agora, doutora Luciana, a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão na rua, de uma forma ou de outra, que foram despejadas ou que já estavam nas ruas, buscam abrigos, principalmente agora na pandemia. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, aumentou 248% somente em 2021. Essa busca por abrigos, e não tem abrigo para todo mundo. O que fazer nesses casos? Onde buscar ajuda? É claro que, primeiramente, preciso buscar na rede de proteção social essa possibilidade do abrigamento, não apenas do abrigo em si. Por exemplo, a cidade de São Paulo divulga dados de que está sobrando vagas, né, em abrigos, mas a gente percebe, trabalhando com a política e conversando com as pessoas em situação de rua, e mesmo com uma atuação do Ministério Público e das defensorias, de que quando essas pessoas elas chegam para procurar esse abrigo, também não são abertas as portas. Nesse caso, se não conseguiu dentro da rede de proteção social, é primordial procurar, então, essa assistência jurídica, tanto da Defensoria Pública como do Ministério Público, para que sejam, então, tomadas as providências judiciais, pré-processuais e judiciais, para que seja garantido esse exercício. Bom, e nós vamos continuar a conversar sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre população de rua, que aumentou drasticamente após a pandemia da Covid-19. Em todo o país, são milhares de pessoas desabrigadas em busca da sobrevivência diária. E sobre esse tema, eu continuo conversando com a juíza federal Luciana Ortiz Zanoni, que faz parte do grupo de trabalho da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, do Conselho Nacional de Justiça, e com o defensor público Ronan Figueiredo, que é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal.
E no primeiro bloco, a gente estava falando sobre o direito das pessoas, crianças também que estão nessa situação. Mas existem ainda outros grupos vulneráveis, como idosos e deficientes. Doutor Ronan, como é que é feito aí esse atendimento quando tem uma criança envolvida ou quando tem um idoso, uma pessoa com deficiência? Essa pergunta, ela dialoga com o que a gente já vinha conversando, Flávia. A gente não pode compreender as pessoas em situação de rua como um grupo homogêneo, né? Tem as suas interseccionalidades, tem as suas especificidades. Cada indivíduo na rua tem as suas exigências e as suas demandas específicas. A gente está falando de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, né? De mulheres, né, em situação de rua, que também estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E cada grupo desse, e cada pessoa dessa, cada indivíduo, ele sofre o problema da rua de uma forma específica, né? É diferente é verdade que a maioria é de homens negros, mas quando a gente começa a perceber esses recortes, a gente entende quanto o sofrimento e as violações nessas interseccionalidades, elas são mais drásticas e muito mais agudas, né? E aí a gente entra nesse problema também da falta de preparo de políticas públicas adequadas para tratar e acolher essas pessoas, né? A gente fala de abrigos, os abrigos, na grande maioria das vezes, são destinados ao público masculino, né? E a gente entra nesse problema muito grave, que é, a gente tem, por exemplo, famílias, né? E também qual que é o critério de família também? Às vezes é uma vivência na rua que aquela unidade familiar, às vezes não é uma unidade familiar que o poder público está acostumado a tratar, e às vezes não reconhece isso, muitas vezes. E acaba separando, ou seja, era para ver o fomento do vínculo, para ver a preservação daquele vínculo, e aí age-se de forma a tentar separar, a tentar mitigar aquele vínculo e, portanto, sobre a proposta de ser um serviço acolhedor de efetivação de direito, acaba por ser violador. Então, é sempre importante que a gente atende o público em situação de rua, como eu disse, muito diverso, e cada pessoa exige um tratamento adequado e eficiente de acordo com as suas necessidades e exigências. Doutora Luciane, como garantir, por exemplo, um atendimento num hospital para alguém que muitas vezes está ali na rua, sem documento, sem um endereço para fornecer? O que fazer nesses casos? Bem, é fundamental que todo o serviço público, tanto em hospitais quanto para acesso a serviços de educação, de saúde, em todos eles, é realmente preocupante nós exigirmos, sobretudo em cadastros digitais, que a pessoa apresente um comprovante de residência ou ela indique um local de residência. É importante, nesses casos, a sensibilidade para que o serviço seja oferecido, independente dela comprovar essa residência. Pode-se, por exemplo, e é uma preocupação dos órgãos, poder encontrar essa pessoa posteriormente, muitas vezes para dar continuidade ao atendimento, que sejam utilizados endereços referenciados de locais de vivência. Normalmente são ONGs, são movimentos sociais, que a pessoa ela indica como um endereço e ela pode ser encontrada posteriormente. Vimos durante a pandemia, por exemplo, a questão do auxílio emergencial ser construído totalmente a partir de um acesso digital e a partir da propriedade de um celular. Isso foi algo que foi muito um complicador para as pessoas em situação de rua. Muitas não conseguiram efetivamente ter acesso, por exemplo, ao auxílio emergencial. Bom, a senhora falou aí do auxílio emergencial. Nós recebemos uma pergunta de um telespectador sobre esse tema. Vamos ver? Sem endereço fixo, as famílias desabrigadas podem solicitar auxílio emergencial oferecido pelo governo na pandemia? Doutora Luciana, vamos voltar a falar aqui então do auxílio emergencial. Como solicitar aí sem endereço fixo?
Exato. É preciso, infelizmente, hoje o cadastro ele é digital, procurar o CRAS e o CREAS. Hoje todo o sistema de benefícios ele é construído a partir do CadÚnico, né? Mas infelizmente, e isso aonde que nós fazemos o CadÚnico, né? Para quem não tem acesso aos meios digitais, é no CRAS, é no CREAS, é no Serviço de Assistência Social. Infelizmente, e o estudo do INPEA revela que um percentual bastante elevado de pessoas não conseguem fazer o CadÚnico. A nossa experiência tem demonstrado que na base, efetivamente, o serviço de assistência social não dá conta de fazer esse cadastro de toda a população. Em recente mutirão realizado na cidade de São Paulo, a demanda para as pessoas fazerem o CadÚnico era extremamente elevada e a capacidade da assistência social de fazer esse cadastro era bastante reduzida. Nós temos chamado a atenção para essa temática porque hoje a exigência de CadÚnico para todo acesso de renda social, de auxílios, de benefício assistencial, ele é todo formulado a partir desse cadastro. Se a pessoa não consegue fazer o CadÚnico no CRAS, no CREAS, nós sugerimos procurar ou a Defensoria Pública ou o próprio Juizado Especial Federal para que seja solicitada uma tutela para que seja feito o CadÚnico, porque é muito importante para as pessoas. Pois é, doutor Ronan, eu ia justamente perguntar isso para o senhor, de que forma que a Defensoria Pública pode ajudar essas pessoas a garantirem aí o mínimo, que é o acesso a esses benefícios? Então, Fábio, a nossa conversa está muito coesa aqui. Você perguntou inicialmente sobre as políticas públicas, né? E o exemplo que a doutora Luciana mencionou agora mostra a insuficiência de políticas públicas a acompanhar o aumento da demanda, né? A gente está falando de situações que têm a ver com segurança alimentar, por exemplo. Porque acesso ao CadÚnico significa segurança alimentar para muitas pessoas. É a garantia de que ela pode comer naquele dia. E aí, a gente tem a situação dos benefícios assistenciais federais e a gente tem a situação dos benefícios assistenciais dos estados, no Distrito Federal, no meu caso, e dos municípios também. Com relação aos benefícios socioassistenciais relativos à União, ou seja, que são previstos a partir do orçamento da União, em leis federais, em normativas federais, como era o Bolsa Família e hoje atualmente o Auxílio Brasil, por exemplo, no caso de um impedimento, no caso de um não acesso, a pessoa tem que procurar a Defensoria Pública da União, que é a Defensoria Pública responsável por demandar perante os órgãos federais, demandar perante o juiz, o Poder Judiciário Federal. Bom, para a gente encerrar, doutora Luciana, a gente espera que com o fim da pandemia, que a gente espera que chegue o quanto antes, essa situação melhore. Mas o que tem sido feito aí para poder conseguir gerar uma renda para essas pessoas conseguirem voltar ao que tinham um pouco antes? O que nós precisamos urgentemente é nos unirmos, e aqui o Judiciário tem buscado fazer essa gestão dessa rede institucional com todos os órgãos do sistema de justiça e do serviço público de emissão desses documentos de cidadania, a partir de um trabalho que já é realizado por toda a rede de proteção social. Aqui estão os movimentos sociais que mantiveram as suas portas abertas, fazendo um trabalho extraordinário durante a pandemia, quando todas as portas dos órgãos públicos foram fechadas. Então, nós acreditamos que esse trabalho, entre todos nós em rede, a partir desse atendimento, desses locais de vivência e fazendo conjuntamente, buscando conjuntamente resolver os problemas para trazer essa inserção novamente das pessoas, tanto no mercado de trabalho,
como em outras políticas é fundamental. E aqui eu deixo o registro final, o Ronan até trouxe aqui a questão da moradia adequada, que eu reputo fundamental ser hoje o nosso foco de atenção. Eu acho que nós precisamos colocar como prioridade nas nossas políticas assegurar essa moradia, que tem que ser uma moradia que seja adequada. Então, nós precisamos focar as nossas políticas na questão da moradia, a fim de que as pessoas possam se estabelecer, elas possam, a partir da sua localidade, ela possa conseguir a empregabilidade e o exercício dos demais direitos de cidadania. Bom, e nós chegamos ao final do programa de hoje na esperança de que essa situação mude para melhor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa, doutora Luciana, doutor Ronan. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!